Olá pessoal, Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. é isso aí. E hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante e, segundo a Ana, pode ser um assunto polêmico. O que é, Ana? Motivos pelos quais a gente gostaria de passar uma temporada ou mesmo de migrar para o Canadá. Passar uma temporada, a gente não vai morar lá? Uma temporada? Oh meu Deus. Vai que alguém não quer morar lá, uma temporada, dá pra ver se a gente quer morar lá ou não. Vamos começar de novo? Temporada, acho que não é bem o nosso plano. Motivos pelos quais queremos emigrar para o Canadá, emigrar para o Canadá. Pessoal, então a razão desse vídeo é a gente falar um pouquinho sobre o que nos motivou, né, inicialmente a querer mudar de país. A gente, assim como você que está assistindo esse vídeo, que quer sair do país, que quer ir para o Canadá, né, tem algumas razões, né, de por que fazer toda essa mudança, por que fazer todo esse esforço, todo esse projeto de querer sair do Brasil, ou se você está em outro país e quer ir para o Canadá, né, tempo lá no Canadá ativo, o que faz você querer ir? Até porque é um esforço grande, é um esforço que envolve muito investimento de tempo, muito investimento de energia e muito investimento de dinheiro. Exatamente. Então tem que ter motivos aí fortes, Motivos né, fortes. pra gente querer fazer todo esse investimento. Exatamente. E para justamente isso, para a gente não cair numa coisa que às vezes acontece com muita gente. Isso pode servir até como um estímulo para a gente pensar que às vezes a gente faz um esforço para sair do país, quando chega lá, às vezes a pessoa fala, não era bem isso que eu queria, eu esperava outra coisa, não era isso que eu estava imaginando, né? Então a ideia aqui é a gente conseguir efetivamente pensar assim, poxa, será que a razão por que eu estou querendo sair do país é uma razão que faz sentido, né? Que vai fazer diferença entre eu sair ou eu poderia resolver isso aqui mesmo no Brasil, né? Então isso é muito individual, é muito de cada um, né, Ana? Sim. Cada um tem suas razões, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas. Então, Acho que o primeiro fator que quando a gente pensar, vamos sair do Brasil e vamos mudar para um outro país ou mudarmos para o Canadá, acho que o que vem, a primeira coisa que vem na cabeça é a questão de segurança. Né? Então, segurança, principalmente quem mora nas grandes cidades, talvez esse seja o fator número 1. A questão de nos sentirmos seguros, de termos a liberdade de irmos e virmos sem medo de sermos assaltados, sem medo de entrarem na nossa casa, entrarem na nossa empresa, né, nosso imóvel, então sem medo de sermos assaltados na rua. Então, esse acho que é o que vem primeiramente na cabeça de cada um. Para nós foi uma coisa sempre muito relevante. Até 2019 nós tínhamos uma escola física, né? Nós tínhamos uma escola no imóvel e tal, e a gente passou por uma série de problemas, série de situações que deixaram a gente bem chateado na época, né? E bem estressados. Bem estressado, né? A gente teve invasão da nossa propriedade, a gente teve furto. Foram vários furtos, eles entrarem à madrugada, enquanto o imóvel estava fechado, né, o imóvel comercial estava fechado, entrarem à madrugada pelo teto, principalmente pelo teto que entravam. Pelo forro, por uma outra parte que era um outro telhado que tinha. De roubarem os cabos de energia, né, para venderem o cobre. Então eles retiravam, então às vezes a gente chegava de manhã na escola para dar aula, não tinha energia elétrica porque não tinha mais cabos de energia, eles tinham sido roubados durante a madrugada. Dureza, né? E teve uma outra coisa, acho que um último ponto que eu lembrei agora, que um dia a gente estava saindo da escola e a gente foi abordado por dois meninos e eles e roubaram o nosso carro, né? Eles estavam com a mão assim atrás das costas, eu não ia pagar para ver, obviamente, se tinha alguma arma ali, mas a questão é que assim, o carro foi levado, a gente por sorte mesmo a gente conseguiu recuperar o carro rápido, assim, aquele estresse, né, de você ser assaltado e você não saber o que vai acontecer com a tua propriedade. E esse imóvel ficava num dos melhores bairros de Curitiba. E a gente ainda sofreu com isso. Depois a gente reforçou bastante a segurança. Então investimos muito alto na segurança da escola, com câmeras, com monitoramento, com alarmes por todo o telhado, de todo o imóvel. Então tivemos que fazer um investimento muito alto para diminuir esses assaltos. Exatamente.
E isso foi eu lembro que isso foi um estímulo muito grande na época para a gente realmente decidir fazer alguma coisa. Eu acho que foi próximo disso quando a gente falou assim, não, vamos pensar naquele projeto que a gente já queria, de morar fora, de ir para o Canadá, e a gente começou a trabalhar mais essa ideia. E aí anos depois, acho que poucos anos depois, 2 anos se eu não me engano, a gente decidiu então vender nosso imóvel, a nossa escola, para começar esse projeto efetivamente. Foi 1 ano, inclusive, antes da pandemia que a gente tomou essa decisão. E, então, segurança, né, pra gente sempre foi uma coisa assim que fez muita diferença, né? Porque a gente gostava do nosso trabalho, a gente gostava de ter essa escola, a gente gostava de encontrar as pessoas lá. Sempre foi muito legal, foi algo que sempre nos realizou muito. Exatamente. Né? E isso foi uma coisa que realmente fez a gente pensar nisso. A gente até perdeu um pouco da vontade de ter escola física, né? Hoje a gente tem uma escola online, mas a gente perdeu muito dessa vontade por causa dessas situações que aconteceram. Então eu acho que esse é um ponto, né, Ana, que a gente pode reforçar assim. Para nós é um ponto válido da mudança. Né? Por quê? Porque a gente não quer sair de casa e ficar preocupado se vão entrar na nossa casa, no nosso trabalho. A gente quer ter uma vida melhor nesse sentido. Né? Agora, qual que seria, digamos, a dica que a gente pode dar para as pessoas saberem bem diferenciar essas razões que são razões bem importantes, né, que fazem a diferença na mudança, são as mutáveis que a gente chamou, e aquelas que são imutáveis, aquelas que você vê que não vai fazer diferença você mudar. Se você ficar aqui ou lá, vai dar na mesma e não depende do lugar. O que a gente poderia falar? Eu acho que um desses aspectos está relacionado com a qualidade de vida. Por quê? Primeiro, qualidade de vida é algo muito subjetivo. Talvez o que é qualidade de vida para mim não seja qualidade de vida para você que está assistindo esse vídeo. Então, hoje, por exemplo, nós temos qualidade de vida aqui no Brasil. Nós temos um trabalho flexível, nós podemos, por exemplo, ir num lugar como esse, um parque, no meio da semana, no meio do dia, e gravarmos um vídeo, fazermos uma caminhada, tomar um solzinho, irmos ao clube. Então, nós trabalhamos bastante, mas a gente tem a liberdade de deixar nosso trabalho bem produtivo, né? E temos flexibilidade de horários. Mas o Canadá pra gente também significa qualidade de vida. Por mais que a gente tem plena consciência de que quando a gente chegar lá, a gente vai trabalhar triplicado. Bastante. Né? Porque vamos manter nosso trabalho online que a gente adora, que a gente ama muito, que nós construímos ao longo de quase 2 décadas. Então é um trabalho que a gente gosta muito, mas também sabemos que no início do Plano Canadá lá, nós precisamos também cada um estudar, o outro ter um trabalho lá, né? Então, por isso que sabemos que vai dar uma reviravolta bem grande e vamos ter menos tempo pra gente, menos tempo pra família e muito mais trabalho. Eu acho que esse é um ponto importante pra gente destacar. Muita gente ancora a razão da mudança por essa qualidade de vida, mas lembra que muita dessa qualidade de vida está relacionada aos seus hábitos. E se você não começar a lidar com os seus hábitos hoje, aqui onde você está, você não vai chegar no Canadá e vai começar, por exemplo, a se alimentar melhor. Né? Essa mudança ela precisa acontecer com a sua vontade, com a sua decisão de querer fazer algo melhor. Né? Então tem coisas que são assim, vamos fazer diferença com a mudança. Você vai chegar no Canadá e você vai se surpreender, como a gente se surpreendeu quando a gente foi para lá para conhecer. Né? A Ana ficou um tempo, eu fiquei também, a gente pôde explorar bastante o país, em várias províncias e tal. Mas tem coisas que não vão fazer diferença. Às vezes até piora, porque o Canadá, assim como os Estados Unidos, tem o costume de muito lanche, muita comida pronta, né? Muito aquele fast food, e isso a gente tem amigos, a gente tem conhecidos que às vezes chegaram pro Canadá e engordaram um monte porque não conseguiram cuidar disso, não era um hábito já bem arraigado. Né? Exatamente, não encontra aquele tempo para fazer sua atividade física, seu exercício com o corpo, porque acaba sendo um pouco mais puxado mesmo, principalmente nos primeiros anos. Exato, né? Então, se você não tem um hábito, vai ficar mais difícil. Exato, se você hoje não consegue reservar 1 hora por dia para fazer uma atividade física, como é que você vai reservar isso lá no Canadá? Você não vai fazer, porque se aqui você não cria esse mindset, essa abertura para fazer isso, quando você chegar lá com um monte de desafio a mais, você não vai nem ter espaço para fazer isso. Então, às vezes, a sua qualidade de vida vai cair. Grupos do WhatsApp, grupos do Facebook, pessoas que relatam como foi a mudança, muita gente perdeu muito dessa qualidade de vida porque justamente não soube gerenciar isso, né? Lá, a mudança. Ou não tinham hábitos já no Brasil que bem
princípios, né, bem Isso. assimilados e que poderiam manter lá no Canadá mesmo com menos tempo. Exatamente. Porque às vezes você pode... você não vai ter 1 hora lá. Vamos supor que você realmente não tem. Mas se você tiver meia hora, já é alguma coisa. Então meia hora por dia, ou meia hora pelo menos um dia sim, um dia não, já vai fazer uma diferença para você cuidar da sua saúde, do seu corpo, da sua vitalidade. Até porque se a gente não cuidar disso, você vai ficar doente no Canadá. Então num lugar que você teria que ter muito mais performance, né? Teria que ter muito mais energia para fazer as coisas, você vai ter menos, né? E lembre-se de uma coisa, qualquer mudança, para a gente aprender mais a língua, para a gente trabalhar melhor, fazer todas as coisas bem, a gente precisa de muita energia. O cérebro, para aprender, precisa de muita energia. E se você não cuidar desse seu cérebro hoje, né, se você hoje não está criando esse momento de pausa, esse momento de você se recarregar, como é que você vai desenvolver sua língua? Como é que você vai aprender? O corpo não vai estar disposto a aprender, você não vai evoluir na língua, você vai se estressar e vai ficar mal. Então acho que é muito interessante você definir o que é qualidade de vida para você. Então, por exemplo, qualidade de vida para mim é ter saúde. Isso faz parte do que é qualidade de vida para mim. Significa ter um bom relacionamento afetivo, significa ter pelo menos um tempo de qualidade com a minha seus família, filhos. com a Isso. família inteira, com a nossa filha. Significa que eu tenho um tempo para cuidar de mim também, para fazer a minha atividade física do dia, para fazer uma caminhada. Então isso significa qualidade de vida para mim. Mas também eu tenho consciência de que eu teria que ser muito mais produtiva lá, por exemplo, né? Sim. Então, e tenho consciência também que talvez nos primeiros anos essa qualidade de vida diminua um pouquinho. Diminui um pouquinho, mas não para, né? Mas não cesse. Não cessa, né? Lembrei de uma história aqui muito legal, que eu li em algum lugar, não sei a fonte. Mas um rapaz chegou numa cidade e parou num café, num restaurante e perguntou pro dono: como é essa cidade? Acabei de chegar, como são as pessoas aqui? Como é o local? Então o dono do restaurante ou do café perguntou como era a cidade em que você morava antes. E o rapaz respondeu: a cidade que morava antes era muito fácil de fazer amizade. As pessoas eram muito amigáveis, eram abertas, as pessoas eram muito alegres. Então eu gostava muito da cidade em que eu morava. E aí o rapaz do restaurante, o dono do restaurante respondeu assim: aqui também é assim. As pessoas são amigáveis, são abertas, você vai gostar de morar aqui também. E aí chegou um outro homem e perguntou: como é essa cidade aqui? E aí o rapaz responde: como era a cidade em que você morava? Eram pessoas difíceis de conviver, era uma cidade ruim, era uma pessoa que eu não consegui, era uma cidade em que realmente não consegui fazer amizade nenhuma. Não gostava de lá e por isso que eu mudei. E aí o dono do restaurante responde: aqui também é difícil de fazer amizade, talvez você não goste de morar aqui. Então, na grande realidade, a nossa percepção das coisas é também o que está dentro da gente, né? Então, se a gente tem aquela pensamento positivo aqui, aquela abertura e contamos pra gente uma boa história de onde a gente está e a gente só quer dar um passo a mais, um passo além para melhorar ainda mais, então faz todo sentido a gente enfrentar e fez esse desafio que é a mudança de um país, a mudança de uma cultura e todo o investimento necessário para isso, né? Então começa tudo de dentro. Então é isso, né? Eu acho que essa reflexão que a gente queria deixar aqui hoje para você pesar isso, né? E você ir pelas razões certas, você ir para lá pelos motivos certos, né? Para que você não chegue lá e fale assim: não era o que eu esperava, né? É como se a gente fosse e o país fosse fazer alguma coisa por nós, quando na verdade é só um ambiente talvez melhor para algumas coisas que a gente considera importante. E pensar se alguma coisa tá ruim aqui, lá vai ser bom, lá vai melhorar o que tá ruim aqui, quando na verdade somos nós que fazemos, né? Somos nós que fazemos o lugar. Pessoal, então é isso por hoje. Fica aqui essa mensagem para vocês, essa reflexão. De mudar de país pelos motivos certos. Faz toda a diferença. E se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no nosso canal se não é inscrito, compartilhe com alguém que você acha que possa gostar desse conteúdo, que de repente precisa dessa dica aqui. E é isso, nos vemos no nosso próximo vídeo. Alô pessoal, até Valeu. o próximo. Tchau, tchau, um abraço. Tchau, tchau. Eu não quero fazer esse papo, pode ficar? Quero. Porque aí, quando eu for olhar pra você, eu tô sem óculos aí. Entendi. Você vai fazer essa troca? Pode.